Abra a sua Bíblia, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe a todos desde já. Quero tornar aqui a minha gratidão aqui desde já, essa oportunidade, essa incrível responsabilidade de estar pregando a palavra de Deus para todos nós, para todas as nossas vidas nesse exato momento. E que Deus em Cristo abençoe, que Deus ele tem uma palavra poderosíssima, uma palavra dos céus ao vosso coração. Queridos irmãos amados da palavra do eterno Deus, nós entendemos que todos nós já ouvimos falar sobre a Bíblia, sobre o relato, do José do Egito. Homem esse que a Bíblia relata que pelos seus irmãos agora, ter tido perseguido, ter tentado matar José. Mas localiza na tua Bíblia, capítulo de Gênesis, de 37, verso 1, que diz assim: para nós ganharmos tempos, vamos estar pregando a palavra de Deus, que diz assim: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, e na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia nas notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José que todos os seus filhos. Você sabe que de metas e investimentos eu entendo, né? Amava José do que os seus filhos, e porque era filho da sua velhice, e fez-se uma túnica, e de tarla de mangas e comprida. E vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-se, e já lhe podia falar pacificamente. E teve José um sonho, e relatou a seus irmãos, por isso o odiavam mais ainda. Por lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que vos estive. Amém, até aqui. Queridos irmãos amados da palavra do eterno Deus, nós sabemos que a maioria das nossas vidas no dia de hoje, quando o próprio Deus, ou a gente já crescemos com o dom, crescemos com a personalidade de crescimento, de expectativa de escolha. Nós entendemos que a maior expectativa da vida de José naquele tempo era todo o tempo em querer ser perseguido pelos seus irmãos, ou seja, por algo que um dia José ele foi escolhido, por algo que um dia José ele foi separado de Deus, por algo que José ele vai ser escolhido do próprio Deus. Mas quando eu paro para entender, falando sobre essa palavra, a Bíblia diz que José, ele por ser agora um cidadão escolhido do seu pai, porque a Bíblia diz que Israel amava mais José do que todos os seus irmãos. Então o que vai acontecer agora? Aqui vai existir uma verdadeira uma inveja, porque sendo um menino mais novo, sendo um menino mais velho, agora José ele vai ser perseguido dos seus irmãos, porque todos achavam graça em José, todos achavam José de ótima delicadeza, ótima personalidade sobre aquela terra. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui que a Bíblia aqui agora diz que Jacó agora manda seu filho, por ser mais velhos, e apacentar, ou seja, as ovelhas do seu pai.
E o que é que vai acontecer aqui agora? A Bíblia diz que José agora descendo para olhar as malhadas das ovelhas do seu pai que estava na cidade de Siquém. E quando nós olhamos para entender, aqui a Bíblia vai relatar que José andava no meio dos seus irmãos, andava na caminhada com seus irmãos. José aqui, ele andava dia após dia na caminhada dos seus irmãos. Mas quando eu paro para entender, paro para relatar aqui o que vai significar. José aqui, ele vai criar uma certa inveja nos seus irmãos. Ele vai deixar uma certa dúvida, deixar uma certa incerteza no seu irmão, se acaso José era aquilo mesmo que muitos olhavam diante de José, e vai agora querer invejar. Mas quando eu paro para entender que José indo no caminho do seu pai, a Bíblia relata que José agora ele vai chegar e vai olhar seus irmãos. Mas aqui tem uma coisa, quando eu olho para entender aqui, eu vejo o José com os irmãos, mas aqui diante de José, porque José ele era bem escolhido, ele era bem visto pela humanidade, pela cidadania daquele povo naquela época, porque na sua região, naquele povo, porque José estava no meio dos seus irmãos, mas José via os seus irmãos se corromper, José via os seus irmãos fazer algo errado diante de ti. Mas tem um porém aqui, só que José a todo tempo não se corrompia o delito de seus irmãos. José ele não se corrompia as tragédias de seus irmãos. José podia até ver os seus irmãos ali fazer coisas erradas, José podia ver ali até os seus irmãos fazer coisas desagradáveis, mas tinha um porém sobre a vida de José. José estava olhando no seu coração e dizendo: olha, eu posso ver até o irmão até pecar, eu posso até ver o meu irmão até extraviar as ovelhas do meu pai, eu posso até os irmãos até se corromper, mas olha, eu tento ser diferente, eu não posso ser como ele. O que eu quero te dizer aqui para mim e na sua vida, se você não entendeu, eu quero te dizer, é por isso que muitas vezes tentam matar a mim e a você, é por isso que muitas vezes tentam parar a mim e a você, é por isso que tenta nos paralisar a mim e a você, é por isso que nos tenta nos estacionar, é por isso que nos tenta colocar a gente da cisterna. Sabe por quê? Porque José em meio à direção dos seus irmãos, José em meio com seus irmãos, José estava falando no fundo do seu coração: olha, pode até tentar me matar, pode até tentar me caluniar, pode até tentar me jogar na cisterna, mas de uma coisa eu sei, que eu vou denunciar o erro, eu vou denunciar a tragédia, eu vou denunciar o erro, eu vou denunciar o pecado, porque quem se corrompe com pecado é compatível a ele, quem se corrompe com o erro é compatível a ele, quem aceita o erro tem o costume de pecar. Então tem um ditado que diz que se mistura com porcos, é verdade que farelo come. Então pode até tentar nos matar, pode até tentar nos querer paralisar, jogar a gente na cisterna, mas uma coisa eu sei: enquanto tá jogando a minha você dentro da cisterna, se tiver erro, não vai ficar impune. Se tiver erro, vai sair debaixo do tapete. Se tiver erro, eu vou precisar denunciar, mas que a glória de Deus vai permanecer limpa e honesta diante dos céus. Esse que foi o privilégio de José, em meio estar com seus irmãos, em meio estar na sua casa, em meio estar na zona da corrupção, mas todo o tempo José estava mantendo a sua direção, José estava mantendo a sua santidade, José estava mantendo a sua personalidade, José estava mantendo o seu caráter, José estava mantendo aquilo que ele aprendeu desde do ventre da tua mãe, desde a caminhada do seu pai, era andar como pregador, andar correto, andar com sua cabeça erguida, andar com sua aparência, olha, agradável àquela humanidade. Então é por isso que muitas vezes vão tentar matar a mim e a você, mas eu quero te dizer como profeta de Deus, que aquilo que Deus escolheu
Satanás não pode tocar. Aquilo que Deus escolheu, ainda que tente jogar na cisterna, ainda que tente matar Anaiassou, mas vai prevalecer. Algo vai ter a acontecer, algo vai ter que prosperar. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus e dá um glória. Receba essa palavra do eterno Deus em nome de Jesus e dá um glória. Receba essa palavra do eterno Deus e vai glorificando. É por isso que tentam me matar, mas enquanto penso te matar, te paralisar, olha, talvez Deus está olhando do céu e está contemplando o desejo do seu inimigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus lhe chamou para você denunciar o pecado, ainda que te prenda, você vai denunciar. O pecado não vai andar impune, o pecado não vai andar debaixo do tapete, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, está aos quatro cantos do mundo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você está entendendo, comece a adorar aí. Se você está entendendo, comece a glorificar aí. Se você está entendendo, comece a exaltar o nome do Todo-Poderoso. Meu Deus, aleluia. Vamos lá para a palavra. Só que porém, porque a Bíblia diz que agora o que acontece? A Bíblia diz que José agora, o seu pai Jacó vai olhar para José e vai dizer: olha Jacó, olha José, vai lá na terra de Siquém lá, que seus irmãos desceram, seus irmãos foram para lá para apacentar as ovelhas que estavam lá, para cuidar das ovelhas que estavam lá. Se nós olhar para entender sobre o versículo, sobre a palavra no livro de Davi, nós vamos entender no livro de Salmos, a gente vai entender que José, quando a Bíblia diz agora que o seu pai Jessé manda: olha José, olha Davi, pega aqui Davi, pega aqui esse alimento agora, leva agora para as malhadas lá. Vai lá agora para as malhadas lá para ver o que seus irmãos estão fazendo, como estão seus irmãos. Aí eu posso ver agora, Jacó agora mandando José indo agora para ir ver como estavam seus irmãos. E agora ao encontro dos seus irmãos. Mas tem um porém aqui. A Bíblia diz que quando José vai chegar sobre a terra de Siquém, José não encontra os seus irmãos. José, os seus irmãos não estavam mais naquele lugar que era de direito. Quando José chega sobre aquele lugar, a Bíblia diz que os irmãos de José não estavam sobre aquele lugar. Só que vai chegar um rapaz, vai chegar um moço e vai dizer: olha José, o que é que tu está fazendo aqui? O que é que tu está procurando aqui? José agora vai dizer: olha, eu vim atrás dos meus irmãos. Eu vim até ver onde meus irmãos estavam. Aí eu posso ver José agora olhando para o seu coração e dizendo: aonde os meus irmãos estão? Esse homem de Deus vai chegar para José e vai dizer: olha, eu vi aí eles dizendo que ia para a terra chamada Dota. Eles foram para lá. José, quando vai no caminho, a Bíblia diz que o laço estava já armado. Quando eles avistam José, olha o que acontece. Eles pronunciam entre si, eles se juntam sobre si. Ele faz ali uma parceria entre si. Ele arma forcas entre si ali para querer matar José. Mas o porém aqui, o que eu posso entender aqui, que a Bíblia diz que o pai de José mandou José ir para outro lugar. Se você não pegar isso aqui agora, só Deus para fazer você entender. Se você não compreender isso aqui agora, só Deus para colocar a palavra dentro da sua mente, do seu coração. Olha, pega essa palavra aqui. José estava indo pelo caminho. José estava andando pelo caminho. Mas quando chegou lá nesse caminho, não encontrou o que ia
ter que encontrar de direito. José vai para a terra de Dota. Quando chega lá, encontra os seus irmãos. É Deus te dizendo para mim, para você: olha, irmão, você pode andar na terra do norte, você pode, você pode andar na terra do sul, você pode andar na terra do leste, mas uma coisa eu quero te dizer, que aos olhos de Deus, você não tem como se esconder. Aos olhos de Deus são como chama de fogo. Você pode caminhar para um lado e para o outro, mas se Deus está de olho em você, não vai adiantar você se esconder debaixo de um tapete, não vai se adiantar você se esconder debaixo de atrás de uma pilastra, ou seja, atrás de 10 palmos, de 10 metros de palmo do chão, porque aonde você estiver, os olhos de Deus está contemplando, os olhos de Deus está contemplando a falsidade, os olhos de Deus está contemplando a prostituição, os olhos de Deus está contemplando a lascívia, os olhos de Deus está contemplando a corrupção, os olhos de Deus está contemplando a sujeira. Mas eu quero te dizer que aos olhos de Deus nada fica oculto que não venha a ser revelado. José está indo para um lado, mas os olhos de Deus estão do outro lado. É Jesus te dizendo: ele, meu filho, não adianta se esconder, porque aonde tu está, eu vou ao teu encontro. Eu estou lhe olhando, eu estou lhe observando. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Deus ele foi a Elias, o anjo foi até Elias e disse: olha, Deus ele manda te dizer, Elias, que ele lhe via debaixo de um zimbre, ele lhe via debaixo de uma figueira. Aí Deus agora ele manda o anjo dizer, para mandar os povos agora: olha, Elias, levanta, sai daí, come pão e bebe água, porque grande é a sua caminhada. Talvez Elias estava pensando que ele estava escondido, Elias estava pensando que ele não tinha mais jeito para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, como profeta de Deus, aos olhos de Deus são como chama de fogo, está aos 4 cantos do mundo. Deus ele vê, ele prevê, ele conhece o meu e seu coração. Não adianta você se esconder, não adianta você se querer se esconder, porque Deus ele vai te encontrar. Deus ele vai te encontrar. Não adianta você se encaixar na corrupção e querer se esconder, que Deus vai te ver. Não adianta você querer se encaixar na prostituição, que Deus vai te ver. Não adianta você se encaixar na roubalheira, que Deus vai te ver. Não adianta você se encaixar na prostituição, na lascívia, nas drogas, no homicídio, que Deus ele já te viu, e na hora certa ele vai chegar ao teu encontro. Pega essa palavra aí em nome de Jesus, irmão. Receba essa palavra aí do eterno Deus, irmão. Meu Deus, eita glória. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Quando eu olho agora, só que a Bíblia diz que quando José ele encontra os seus irmãos, um dos irmãos de José vai chegar para José, os irmãos agora vai chegar para dizer: olha, vamos pegar esse menino, vamos pegar esse daí que se diz que se acha alguma coisa, vamos pegar ele e se colocar agora dentro de colocar ele agora dentro de uma cisterna. Olha, coloca ele agora nesse buraco aqui. Vamos agora matar ele. Vamos tentar agora armar contra a vida dele. Só que tem um porém aqui. Eles agora, a Bíblia diz que eles agora aboncaiam José, pega José e joga dentro da cisterna. Ai, nasce, aramanaiaçou. Eles pegam José, é muito forte isso aqui. Se você não entender isso aqui, só Deus para ir pessoalmente, abrindo o seu leque da sua mente, abrindo o seu coração, dando umas pancadas no seu entendimento aí para você entender. A Bíblia diz que quando ele agora vai no caminho encontrar José, a Bíblia diz que José agora, eles aboncaiam José. Ele rasga a túnica de José, tira a túnica de José e joga José na cisterna. Só que tem um porém aqui. Aquele que foi escolhido, ele quando é escolhido uma vez, é escolhido todo o tempo.
Só que um dos irmãos de José chega para José agora e diz: olha, José, o seguinte é esse, nós vamos jogar você na cisterna, mas tem um que está ali no meio deles e diz: olha, não vou me matar não, vamos jogar aqui nessa cisterna para que a gente venha o entregar ao seu pai, venha entregar a Jacó. Só que porém, José, enquanto todo o tempo estava no buraco, meu Deus, papai quer falar aqui de uma maneira de ser um